Sejam então todos muito bem-vindos. O que nós vamos fazer aqui então hoje é um trabalho com vivência através de princípios de alta magia. Alta magia muitas vezes é confundida com antigamente a alta magia no século XVIII, XIX, XVII, ela era constituída por pantáculos, por processos que se aproximavam de trabalhos mágicos, ou seja, através de um processo de magia, mas no fundo a alta magia ela sempre foi o controle da mente, a alquimia mental. E o que nós utilizamos aqui é dentro, os princípios que nós utilizamos aqui, eles se caracterizam dentro da física quântica, dentro da metafísica, dentro da neurociência, porque no fundo a física quântica hoje é a alta magia do passado, ou seja, eu preciso entender como funciono internamente, justamente para poder mudar. E se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que nos últimos 50 anos, por exemplo, o mundo ele se modificou muito rapidamente. Aquilo que não aconteceu, por exemplo, em 200 anos, em 1000 anos, está acontecendo agora, da década de 1950, de 1960 para cá. E nos próximos 10, 15, 20 anos, por exemplo, que nós teremos aqui nesse planeta, nós teremos uma mudança extremamente radical, uma mudança que vai nos colocar na vanguarda, inclusive, de toda a existência humana até o momento. Então, nós estamos à beira de uma nova raça raiz, de uma nova forma de existência, o mundo não vai acabar. O que vai acontecer são mudanças constantes, não é? Como já vem acontecendo também desde sempre. O nosso corpo, por exemplo, embora nós o imaginemos físico, ele de físico não tem nada, porque é energia pura, né? E essa energia pura, ela se altera a cada segundo, né? Cientistas dizem, por exemplo, que eu estava assistindo esses dias a entrevista de um físico, e ele dizendo, o seu corpo, ele se modifica a cada segundo, bilhões de vezes, porque muitas células ao mesmo tempo estão sendo substituídas, trocadas, não é? Mas como nós estamos sempre vivendo no passado, porque assim nós somos ensinados a viver, nós não conseguimos mudar absolutamente nada. Então a nossa vida, a nossa estrutura, ela acaba se tornando algo completamente sem sentido. Por mais que uma pessoa queira se modificar, ela não consegue, porque existem informações que estão no subconsciente e são essas informações que fazem com que a nossa vida aconteça. É sobre isso que a gente vai falar. Então, vivência com princípios de alta magia. Nós vamos utilizar princípios de alquimia mental. A alta magia é uma prática esotérica extremamente poderosa. Basicamente tudo aquilo que está na tela agora, aquilo que eu estava falando até esse momento, né? Então, é chegado um momento em que uma pequena parte da população, eu digo pequena porque talvez 10, 15% da população no Ocidente hoje estejam se voltando para buscar informações com relação à espiritualidade, informações que a Índia, por exemplo, pratica todos os dias desde sempre, que a China pratica todos os dias desde sempre, né? Existem povos, por exemplo, que estão muito mais focados na espiritualidade sem falar sobre religião, porque não se trabalha religião, se trabalha o conceito daquilo que você é, né? Daquilo que você realmente pode se tornar, daquilo que você pode se transformar. Então a alta magia, ela é uma poderosa forma de transformação. Então quando na verdade você se predispõe a modificar conceitos, a incorporar novas informações, mas de uma forma orquestrada, de uma forma inteligente, o seu corpo ele começa a se modificar. Nós vamos ver no decorrer aí do trabalho que nós temos duas mentes. A gente fala em mente, imagina muitas vezes que é uma coisa só, mas nós temos duas mentes, a mente consciente e a mente subconsciente. E nós temos uma terceira mente, que é uma mente analítica, que é justamente a mente que impede você de atingir objetivos. Então tudo aquilo que você quer muito fazer e você não consegue por conta da mente analítica, que é justamente aquilo que nós precisamos aprender a transpassar, a passar por ela. Nós precisamos encontrar mecanismos, sabe, para que nós possamos passar por cima da
da resistência e atingir as informações que estão no subconsciente, porque é através do subconsciente que nós não conseguimos crescer. A informação é informação que vem há milhares de anos, de repente, armazenadas no subconsciente, que é uma espécie de uma caixa preta, né? Vamos chamar o subconsciente de uma caixa preta, como se fosse uma caixa preta de avião. Tudo aquilo que vem acontecendo na nossa existência, desde que nós chegamos a esse planeta, está registrado ali. Nada escapa. Cada pensamento que você tem, cada pensamento que a gente tem, fica ali registrado. Então você tem, com frequência, pensamentos densos, pensamentos negativos, a todo instante, a todo momento, sem perceber, porque uma pessoa normal tem por volta de 60 mil pensamentos por dia, né? E se você está angustiado, depressivo, ansioso, você acaba tendo muitas vezes 60%, 70%, 80% dos mesmos pensamentos todos os dias. Mas aí você fica dizendo, feito um papagaio, que você vai mudar, que a sua vida vai se modificar. Só que enquanto você não se ajustar à sua realidade espiritual, isso não acontece. Não acontece porque você faz aquilo que todo mundo espera que você faça. Todo mundo quem? As pessoas, os seres que comandam a estrutura de vida nesse planeta, né? Então, a física quântica, como eu estava dizendo, e as ciências noéticas, elas são a versão moderna da alta magia, porque eles trazem, com base em dados científicos, né, informações que realmente vão nos ajudar a compreender melhor isso. Porque não adianta, por exemplo, você ficar repetindo indefinidamente uma determinada frase, não é? Ou palavras de poder, ou mantras, por exemplo, enquanto você não aprende a lidar com essas três mentes e não aprende uma forma, como isso acontece, como acontece, por exemplo, para que a gente consiga romper os quadros aí dessa nossa mente analítica. Então, ciência noética, vocês têm noção do que significa isso? Ciência noética é a ciência moderna, é a ciência do conhecimento. Noético significa nous, vem do grego, né? Que significa nous. Então, desde 1925, 1927, quando começou a se trazer informações da física quântica, muitos cientistas acabaram se voltando para esse tipo de informação e começaram a modificar os seus próprios conceitos. E aí nós temos nomes importantes, como Deepak Chopra, por exemplo, que há 40 anos atrás, ele praticamente foi discriminado, foi tão discriminado que ele foi distanciado da própria medicina. Ele era um médico, né? É um médico, e já naquele momento ele não conseguia exercer a medicina. Por quê? Porque as ideias dele estavam muito avançadas. Então, depois de 40 anos, hoje nós temos o Deepak Chopra como sendo uma personalidade viva, não é? Que traz informações que nos ajudam a realmente compreender melhor essas informações todas. Ciência noética hoje, ela tem uma estrutura que dá embasamento para qualquer cientista que realmente queira abrir os olhos. Porque os cientistas hoje, eles estão ainda muito presos na ciência antiga, na física newtoniana, daquilo que tem que ser comprovado, não é? A ciência noética, ela vem atuando justamente naquilo que não tem como ser comprovado. Então, a alta magia e o comportamento humano. Quando você começa a trabalhar com transformação, mas uma transformação orquestrada, uma transformação organizada, quando você começa a organizar a sua mente consciente e começando realmente a compreender que você tem ferramentas, na verdade sempre teve. Nós sempre tivemos as ferramentas, é que nós fomos induzidos a não utilizar. Nós estamos sendo induzidos há milhares de anos a deixar nas mãos dos outros a solução da nossa vida, não é? Nós estamos sendo há milhares de anos induzidos a rezar e acreditar que um ser superior vai nos elevar, que um ser superior vai nos fazer a vida ficar completamente diferente, quando isso não acontece, não é? De nada adianta, por exemplo, você se prender a conceitos limitantes. Então a alta magia, ela nos ajuda a escapar da limitação. A alta magia, ela nos ajuda a escapar da lei da escassez. A lei da escassez é algo que está estruturado na vida de todos nós. Não há uma pessoa que não esteja realmente preso à lei da escassez. Algumas pessoas, não é? Na verdade, em alguns aspectos da vida, conseguem se distanciar legal disso.
mas a imensa maioria está preso dentro da lei da escassez, não é? A nível financeiro, a nível emocional, a nível pessoal. Você pode reparar que as pessoas com quem você convive são pessoas inteligentes, pessoas capacitadas, pessoas esforçadas, pessoas que querem mudar a vida, mas, no entanto, elas parecem um cachorro correndo atrás do rabo, ou seja, elas estão sempre presas dentro de uma bolha. Eu vejo pessoas estudando, pessoas se dedicando, mas de repente não conseguem colocar absolutamente nada em prática, e não conseguem colocar nada em prática por conta das limitações que estão no subconsciente delas. Como eu atendo pessoas há praticamente 25 anos, uma coisa interessante é que as pessoas que chegam ao consultório, que são as pessoas com quem eu consigo conversar, elas não fazem a menor ideia de nada disso que a gente está falando. As pessoas, elas não têm consciência de absolutamente nada. Então, geralmente, uma das primeiras coisas que eu converso com um paciente é: você tem noção de que você tem uma programação? Existe uma programação interna no seu subconsciente. Você é programado. Você não muda porque você não consegue mudar, porque foi criada uma programação. E essa programação não foi você quem criou. Essa programação ela foi inserida no seu subconsciente. E essa programação, ela vai te impedir, muitas vezes, de atingir objetivos simples, objetivos bem simples, na verdade, né? Então, esse nosso subconsciente, essa programação, esse software que existe no nosso subconsciente, ele vem sendo criado encarnação após encarnação, vida após vida. Então, são informações de séculos, de milhares de anos que estão inseridos aqui no subconsciente, que é o corpo mental. Então, essas informações, elas não te deixam escapar da limitação. Então, como é que nós conseguimos escapar disso? Quando nós começamos a perceber que realmente nós temos ferramentas internas. Com base nesse tipo de informação, por exemplo, já dá para perceber por que é que a gente não consegue fazer absolutamente nada. Por mais que você tente modificar estruturas na sua vida, você não consegue, porque você sempre esbarra nas mesmas travas, nas mesmas travessas, nas mesmas barreiras internas. Como se não bastasse essa questão de nós estarmos aí presos há milhares e milhares de anos. Na verdade, isso que eu me refiro aqui agora, nesse momento, são as personalidades múltiplas que eu cito em tantas lives, né? Porque a pessoa que você é hoje, essa personalidade que você é hoje, se você não conseguir compreendê-la, se você não conseguir compreender o motivo de você estar aqui, para que você está aqui, muito provavelmente você vai acabar desencarnando, né? Que vai chegar um momento que você tem que desencarnar, e esta personalidade ela vai ficar presa dentro de uma frequência de espaço-tempo. E quando você encarnar novamente, quando o seu espírito encarnar novamente, essa personalidade ela vai estar inserida naquela personalidade que você vai utilizar lá na frente. Assim como hoje, por exemplo, várias de nossas personalidades anteriores estão inseridas no nosso subconsciente e nós não temos capacidade sequer para modificar nada, porque nós nem sabemos que ela existe. Agora, fora isso, nós temos também um outro problema que é bastante sério, que é o fato de nós estarmos atrelados, né, à nossa mãe, ao nosso pai, de uma forma... Não sei até que ponto vocês conseguem entender um pouquinho sobre espiritualidade. Mas vamos imaginar um espírito que esteja agora desencarnado. E ele esteja sendo preparado, por vontade própria, por sua própria vontade, né? Ele esteja sendo preparado para ocupar um novo corpo, ocupar uma nova personalidade. Esse espírito, ele é acoplado à mãe. Ele é acoplado à mãe 3 meses antes da fecundação até. Então ali ele já vai ficar estudando o espaço que ele vai ocupar na Terra. Então ali ele está, não exatamente, como é que eu posso me referir a isso? Mas naquele momento em que ele está acoplado ao corpo da mãe, ele não está 100% no controle dos seus próprios pensamentos, porque ele já começa a entrar num processo de stand-by. Ele já começa a entrar numa frequência onde ele está só absorvendo, porque ele está vendo exatamente o que vai acontecer com ele. No momento que existe a fecundação, ele é inserido no óvulo. Quando ele é inserido nesse óvulo, aí ele perde completamente a consciência daquilo que ele é. E ele começa a absorver da mãe, do pai, da forma como ela vive, como se fosse uma esponja, tudo aquilo que está acontecendo na vida dele, na vida daquela família, com relação a irmãos, com relação a primos, com relação a avós, com relação a tudo.
né? Então, até o momento dessa criança nascer, até o momento desse espírito nascer, ele está completamente vulnerável. Tudo aquilo que a mãe pensa, ele pensa. Os desesperos da mãe, ele também tem. Se a mãe fuma, ele fuma. Se a mãe usa álcool, ele usa álcool. Sabe? Ele está absorvendo coisas que não têm absolutamente nenhuma relação com a própria existência dele, com a própria vida dele. A partir do momento que ele nasce, por 7 anos aproximadamente, né? Em média de 7 anos, essa criança ele vai estar num nível de consciência chamado teta, que é um nível hipnótico. Então a criança em teta, ou seja, até os 7 anos, ela vai absorver tudo, ela só absorve tudo aquilo que acontece na vida dela, naquilo que a circunstancia, com relação aos pais, aos amiguinhos, na escola, por exemplo, não é? Então, quando chega essa idade de 7 anos, aquela criança, ela assume o controle. Aquele espírito começa a assumir o controle. Só que ele vai assumir o controle com base em uma programação que já existe. Uma programação pré-existente. E aí, automaticamente, ele vai ser aquilo que ele foi programado. Então, se o espírito ele vem se preparando há milhares de anos para ter uma vida absolutamente de sucesso, em vários sentidos da vida, há as dificuldades provenientes do pai, da mãe, sabe, da sociedade aonde ele está inserido, aquilo tudo ele vai absorver e ele vai ter uma dificuldade extremamente grande para poder passar por cima. E por que tem a dificuldade? Porque não há informação. As pessoas não são informadas. Essa informação é justamente bloqueada para que as pessoas elas possam viver sempre aprisionadas dentro de uma bolha escura. Agora, com relação ao silêncio nobre, que inclusive a gente estava falando alguns minutos atrás, o objetivo desse nosso encontro, dessa vivência, por exemplo, dessas vivências que nós faremos hoje, é compreender que nós temos uma coisa chamada magnetismo pessoal. O magnetismo pessoal é algo que todo mundo tem. Um animal tem, uma planta tem. Todo e qualquer ser vivo tem esse magnetismo pessoal. Só que o animal, ele não estraga, ele não joga energia fora. Uma planta também não. Sabe, uma planta não faz absolutamente nada, além daquilo que é esperado dela. Um animal também. Só que o humano, ele simplesmente joga tudo que ele tem fora. Então o silêncio nobre é algo que é fundamental na vida de todos nós. O que significa silêncio nobre? Significa que eu vou ficar mudo, eu vou ficar calado, porque quanto menos eu falar, menos energia eu jogo fora, porque quando você fala, você joga toda a energia fora. Eu fiquei 20 anos dando curso de magnetismo pessoal, ensinando as pessoas a se desvencilhar desse escape de energia, sabe? Então, hoje, é fundamental que você entenda que o seu corpo, ele produz energia. Existe um dínamo aí dentro do seu corpo que produz energia 24 horas por dia. Só que você joga tudo fora falando. As pessoas falam infinitamente mais do que deveriam. Você pode reparar que as pessoas não param de falar. Talvez vocês não parem de falar. E fiquem falando o dia inteiro. Antigamente as pessoas falavam muito com a boca, as pessoas hoje falam com o dedo, né? Então você entra num elevador, tem 5 pessoas, 6 pessoas, as 6 pessoas estão falando. Não é pelo fato de não estarem falando, a energia está sendo descarregada. Está todo mundo falando. Se vai a um restaurante, mesas com pessoas almoçando, jantando, ninguém está ali. Está todo mundo conectado em lugares diferentes. Imagina só, a intenção é justamente manter todo mundo desconectado daquilo que é. E o objetivo dessa nossa vivência, desse nosso workshop, é trazer a informação de que ou você se conscientiza do que você é, ou automaticamente você vai ficar numa situação difícil. Como é então esse silêncio nobre? Ele é dinâmico, ele é curativo? Como? Porque eu paro de jogar energia fora. Isso não significa que eu vou parar de falar. Se eu tenho que falar alguma coisa, eu falo, mas eu falo só aquilo. Só aquilo. O dia que nós conseguirmos entender isso, não será nessa raça raiz. Essa raça raiz, ela está praticamente condenada, né? Existe uma nova forma de existência que vem logo após a essa. Então, eu preciso, se realmente eu quero me predispor a viver isso, eu preciso começar a me preparar agora. Eu preciso fechar a boca, eu preciso concentrar os meus pensamentos naquilo que realmente é importante. Então, se você está lavando louça, você só lava a louça. Se você está caminhando, você só caminha.
E, no entanto, você vê gente de bicicleta teclando no celular. Você vê motorista de ônibus, motorista profissional, teclando no celular enquanto dirige. Sabe? Você vê pessoas falando à torta e à direita. Você vê pessoas andando pelo meio da rua falando. O que há tanto assim de importante para ser falado? Começa a parar para prestar atenção naquilo que você fala. Se você for realmente justo e honesto com você, coerente com você, você vai ver que muitas vezes 60%, 70% daquilo que você fala é sem sentido. Não tem importância. Não tem importância nem para você e nem para ninguém. Então nós precisamos realmente começar a compreender a importância do silêncio. Então o silêncio não é isso. Você não consegue parar de falar, então fala, mas fala o que tem que falar. Absolutamente nada além disso. Aqui, na verdade, eu trago justamente a informação do magnetismo pessoal. Está vendo a imagem desse rapaz, né? Então ele está no ápice, ele está no auge. Então todo mundo, na verdade, tem intenção de ouvi-lo. Todo mundo quer saber o que ele tem para falar, porque aquilo que ele tem para falar corresponde à expectativa que as pessoas têm. Você gosta? Imagina só que você chega em algum lugar, tem bastante gente nesse lugar. E naquele lugar, naquele momento, por exemplo, tem uma pessoa fracassada. Aquela pessoa que só reclama, aquela pessoa que só resmunga, aquela pessoa que só diz, não, minha vida está uma porcaria, nossa, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Dá para você imaginar que você quer ficar grudado nessa pessoa? Não dá, né? Então uma pessoa antimagnética, ela acaba se distanciando, ela acaba distanciando a vida dela, da vida de todo mundo, ela acaba se distanciando do próprio espírito dela, ela acaba se distanciando de tudo aquilo, sabe, de todas as coisas importantes que o universo tem para dar a ela. Então o magnetismo pessoal não pode ser visto como algo que eu vou treinar justamente porque eu quero ficar rico, eu quero ganhar muito dinheiro. Tá, é importante ganhar dinheiro, é importante. Mas o que você vai fazer com dinheiro é muito mais importante. Para que você vai utilizar aquilo é mais importante. Então quando eu trato de magnetismo pessoal, especialmente nos cursos que eu dava, é justamente na importância de você ter alguma coisa realmente para doar. Porque quando você tem alguma coisa realmente para doar, as pessoas prestam atenção em você. Então é bastante importante realmente você ver aquilo que você está doando e se realmente aquilo que você está doando, você é bom naquilo. Você tem que se esmerar naquilo. Um professor ele tem que ser o melhor professor, um advogado tem que ser o melhor advogado, né? Então quando você vê, por exemplo, um Deepak Chopra falando, você para ouvir. Quando você vê um Joe Dispenza falando, você para ouvir. Quando você vê Bruce Lipton falando, você para ouvir. Só que eu estou falando geralmente de pessoas que estão com 80 anos. Não é como Bruce Lipton, por exemplo, como Tom Campbell. Mas são pessoas que quando falam, você para ouvir. E as pessoas mais novas, como Jim Hadin, você nem sabe que ele existe. Por quê? Porque na verdade, você não busca esse tipo de informação. Então a alta magia, ela nos leva a buscar a compreensão real daquilo que nós somos. A alta magia, ela nos leva a buscar a compreensão, uma percepção maior sobre a nossa própria existência. Enquanto nós não fazemos isso, nós ficamos nivelados por baixo. Nós ficamos brincando de existir. Você nasce, vive e morre, e sem se projetar, sem projetar para o universo a capacidade que há dentro de você. Todos nós estamos estruturados numa energia extremamente forte, que é aquilo que chamamos de Deus, né? E o nosso papel é expressar esse Deus, expressar essa força maior, que é a criação do próprio universo, a criação de todos os universos. Enfim, então o magnetismo pessoal é um código-fonte que molda a nossa realidade. Todos nós temos isso. Nós só precisamos aprender, nós só precisamos buscar informações. Se vocês quiserem, mandem mensagem para mim, que eu indico uma porção de livros para vocês estudarem, sabe? Livros que vêm aí tratando justamente desse tipo de informação, desde a década de 1920, 1930, livros muito antigos, com muitas vezes uma linguagem bastante arcaica, livros modernos, livros mais trazidos ao nosso tempo, à nossa época. Eu posso passar para vocês uma porção de livros, só que vocês precisam ter o espírito de procura, o espírito de busca. Você precisa realmente se desvencilhar da pessoa que você acredita ser. Porque essa pessoa que você acredita ser, você não é. Você está aqui agora, nesse momento, essa pessoa,
mas no momento em que você deita para dormir, por exemplo, aquela pessoa deixou de existir, porque você vai se misturar na quarta dimensão com muitas frequências. Aqui agora você é a Beth, não é? Mas quando você deita para dormir, você não é mais a Beth. Você de repente é uma mistura de muitas pessoas que você vem sendo nesse momento, sabe? Enquanto Beth. E enquanto realmente você não assumir o controle, não buscar assumir o controle do seu personagem atual, aquelas personalidades múltiplas, elas interferem na sua vida e não te deixam atingir o objetivo que você se preparou tanto para na verdade, para poder atingir. Então, o que a alta magia ela nos ensina? Ela nos ensina a trabalhar aquilo que realmente nós queremos, mas colocando emoção. Sabe quando você... Imagina uma pessoa fracassada. Uma pessoa que ela diz a todo instante, eu sei que isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Ela está colocando emoção, sabe? Existe uma intenção, isso não vai dar certo. Ela está colocando emoção, ela já começa a sentir por antecipação que ela vai fracassar. E aí quando ela fracassa, ela diz, eu sabia que não ia dar certo. Não é assim? Nós fazemos isso com uma veemência bastante grande para coisas ruins, para coisas negativas. E todos nós fazemos isso, por isso nós estamos encarnados aqui ainda. Nós não conseguimos compreender que nós podemos utilizar justamente essa intenção com uma emoção elevada para fazer coisas boas. O que Jesus dizia para as pessoas? Aquilo que você quiser do meu Pai, basta você pedir que Ele já te deu por antecipação. Então o que hoje as ciências noéticas, por exemplo, vem nos trazendo é que nós precisamos aprender a agradecer antecipadamente por aquilo que nós vamos pedir. Porque quando você se predispõe a pedir, automaticamente aquilo já existe. Aquilo já está lá, é disponível para você. Porque o nosso futuro ele vem sendo criado há milhares de anos. Nós não estamos criando o nosso futuro com aquilo que nós falamos agora. O que nós fazemos agora é um processo de escolha, de opção. São opções de escolha, porque você pode pegar o lado denso ou o lado não denso. Você pode pegar o lado bom ou o lado não bom. Geralmente nós acabamos pegando só aquilo que é sombrio dentro do nosso subconsciente. Então, quando essa pessoa se torna magnética, quando você se torna magnético, você se torna conciso, você se torna influente. Influente não no sentido de você ser melhor do que os outros. Influente no sentido de que realmente você está compactuando com toda a energia universal, com toda a energia que existe nesse universo, em vários outros universos, em favor da sua própria existência, em favor da existência do núcleo em que você está inserido. Então esse magnetismo todos nós o temos, todos nós o temos. É que geralmente nós o utilizamos, a humanidade como um todo, geralmente utiliza para coisas densas, coisas pesadas, coisas negativas, e aí atinge os objetivos, sabe? Não passa de uma vida para outra, levando, ou seja, se libertando, sabe? De situações que não têm o menor sentido. Uma coisa que a gente vai utilizar bastante aqui no nosso encontro é essa estrutura do corpo humanidade que eu venho inclusive passando para vocês nos trabalhos de quintas-feiras. Sabe, o fato de nós estarmos aqui agora sentados da forma como estamos, nós estamos congregando a nossa energia. Veja, eu estou dentro de vocês, vocês estão dentro de mim. Todos nós estamos dentro um do outro. E como nós estamos agora falando sobre possíveis modos de alteração de frequência vibracional, o que você acha que está acontecendo dentro do seu cérebro? Você sabe que você tem um cérebro? Você tem um cérebro. A gente não pensa nisso, mas tem um cérebro, né? Esse cérebro, por exemplo, 40% dele é o córtex frontal. Enquanto vocês estão agora me ouvindo, existe, se a gente pudesse medir isso com equipamentos, a gente veria que existe uma explosão de luz nessa parte do córtex frontal. O córtex frontal ele representa 40% do seu cérebro inteiro. Então tudo aquilo que você está ouvindo, se realmente você colocar em prática, que é justamente o que faz o corpo humanidade, porque realmente existe uma intenção. Você veio da sua casa, você veio de onde você estava, porque você sabia que ia passar por algum tipo de informação, não sabia exatamente qual, né? Mas você sabia que algo ia acontecer. Então basicamente o que nós fazemos aqui agora
é gerar um fluxo de energia que vai ser favorável a todos. Esse trabalho, quando nós o terminarmos hoje, no final do dia, ele será exatamente favorável a todos nós. E eu falava sobre o cérebro. Eu coloquei aqui 4 imagens de um cérebro. Essa imagem principal, não é? É justamente o que mais nos importa nesse momento. Nós temos um cérebro com um hemisfério direito e esquerdo, existe um corpo caloso, não é? Esse corpo caloso, ele tem por finalidade justamente dividir, ou seja, ajudar os 2 hemisférios a atuarem, a agirem de forma soberana. Mas essa parte do nosso cérebro aqui agora, ela está explodindo de luz, que é justamente o córtex frontal. Na medida que essa informação é processada aqui, ela vai sendo projetada para o resto do cérebro e vai sendo absorvida aqui por essa partezinha do nosso cérebro, que é justamente a parte onde tem todo o processamento do seu corpo, não é? Então, um cérebro ele produz por volta de 100 bilhões de neurônios, onde 60 bilhões de neurônios estão aqui no cerebelo. O cerebelo é a estrutura de toda a nossa existência. Então, de nada adianta, por exemplo, você ficar repetindo uma coisa, se você não coloca emoção. Quando você coloca emoção, você está utilizando todo o seu cérebro de uma forma absolutamente inteligente, e aí automaticamente as mudanças acontecem, porque você está ajustando o seu sistema nervoso central, você está ajustando o seu sistema nervoso periférico, ou seja, você está municiando o seu cérebro a levar informação para todas as partes do seu corpo que realmente vão gerar a mudança que você tanto quer. Então, o nosso cérebro, ele é praticamente algo absolutamente inexplorado. Por mais que nós tenhamos informação, que nós busquemos informação hoje através da neurociência, nós sabemos que a neurociência não consegue atingir absolutamente nada, porque é uma máquina tão perfeita que com os conceitos humanos que nós temos, nós não conseguimos acessar absolutamente nada. Para que eu consiga acessar um pouquinho da consciência universal, eu preciso começar a expandir os meus horizontes, porque o nosso cérebro humano, ele é uma máquina linear, né? Então, tudo aquilo que você vem vendo desde o momento em que você foi acoplado ao corpo da sua mãe, antes do seu nascimento, aquilo já foi sendo absorvido. Então, tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você aprendeu, aquilo vai servir para você modificar a sua vida daqui por diante. Mas se você não tem uma consciência universal, se você não tem uma consciência daquilo que realmente você é, por mais que você tente fazer qualquer coisa, acaba não funcionando. Então, o nosso cérebro é composto, 75% dele é água, é líquido, não é? Então, se absolutamente 75% dele é líquido, esses 100 bilhões de neurônios, eles atuam de uma forma, eles processam, na verdade, informações. Então, como nós vamos ver aqui adiante agora, a importância da imaginação, né? Então, quando você começa a imaginar alguma coisa, agora, por exemplo, imagina que, fechem os olhos, vocês, fechem os olhos. Procure imaginar uma torre de uma igreja. Imagina uma torre de uma igreja. Agora imagina que essa torre dessa igreja, ela está flutuando no ar. Muito bem, pode abrir os olhos. Nesse momento você se aproximou, sabe? Você entrou em alfa, se aproximou de teta, e aí automaticamente você trouxe a informação que você já tem no seu cérebro linear de uma torre de uma igreja, e provavelmente você conseguiu imaginar a torre da igreja flutuando no ar. Então, para o seu cérebro não existe, ele não consegue definir o que é real do que não é real. Então, o que nós vamos fazer no final desse workshop é justamente trazer a possibilidade de fazer com que o cérebro execute informações que você está dando para ele, fazer com que ele execute essas informações de forma a atingir os seus objetivos. Essa transformação da consciência, ela acontece quando nós começamos a perceber que nós estamos todos inseridos em muitas realidades paralelas, que é o que a física quântica vem trazendo. Possibilidades infinitas, sabe? Se você de repente se levanta agora, nesse momento,
Você pode ir para sua casa, você pode pegar o Canal 4, você pode sair pela Afonso Pena, você pode ir pela praia, mas de repente você pode sair pela Avenida Portuária. Ou seja, existem muitos caminhos para você conseguir atingir o seu objetivo. Então a transformação da consciência, ela nos permite atingir o futuro quando nós não pensamos no passado. Se você pensa no passado e você todo dia pega o Canal 4 para ir embora, você vai fazer exatamente isso. Agora, se você sai e você só pensa em ir para casa, de repente você vai pegar um outro caminho qualquer que não aquele. Não há como você pensar em futuro, em ter sucesso no seu futuro, se você estiver absolutamente preso ao passado. Eu preciso entender que eu não sou eu não existo da forma como realmente eu acredito existir. Vários segmentos da ciência, inclusive da ciência humana, né, estão trabalhando muito fortemente nisso. Então é bastante importante nós entendermos que quando você foca intensamente em algo que realmente você quer, mas não naquilo que aconteceu lá atrás, não adianta eu querer pensar em atingir objetivos, sabe, se eu tiver como base a minha existência no passado. Eu preciso de fato esquecer quem eu sou. Eu preciso cortar a ligação entre a minha mente consciente e a minha mente subconsciente. Que é o que a gente faz daqui por diante. Então, eu preciso, né, essa liberdade interior que eu me refiro ali, é a liberdade que você tem agora, de dizer, não, eu realmente vou começar a me conectar com o meu espírito. Eu vou começar a me conectar com a minha própria espiritualidade. Porque todos nós temos uma ligação forte com a nossa própria espiritualidade. Você não está aqui por estar. Você não está aqui porque recebeu uma incumbência de nascer. Ninguém acabou encarnando por obrigação, ou ninguém foi obrigado. Deus não obriga absolutamente ninguém. Muito pelo contrário, para que a gente possa estar aqui, especialmente num momento como esse de transição planetária, a nossa intenção é extremamente forte, ou seja, você quis estar aqui, você pediu para estar aqui. E na medida que você chega aqui agora, você não atinge objetivos por conta dessas limitações. A base do nosso trabalho será justamente sair, né, desse momento aqui que nós estamos agora em beta alto. Cada nível de consciência é sempre dividido em 3 partes, sabe? Alto, médio, fraco, né? Então, vocês estão atentos. Dependendo da quantidade, ou seja, da intensidade da atenção que vocês estejam colocando, nós estamos vibrando aqui provavelmente perto de 30 Hz, 28, 29, 25 Hz. Nós estamos muito, muito acelerados. Então, o que nós vamos entender? Que dentro dessa frequência beta, a gente não consegue mudar nada. E há pessoas que ficam repetindo coisas o dia inteiro, acreditando que vão conseguir modificar, mas elas não saem dessa frequência beta. Se você fechar os olhos, simplesmente fechar os olhos, que é o que nós fizemos no início, você já cai de beta alto para beta médio, para beta leve, para alfa. Você começa a entrar num nível alto de alfa, que já vai te projetar sempre numa frequência mais sutil, não é? Então o nosso trabalho hoje, ele vai visar tirar você do beta e levar você de repente, quem sabe, no delta. Estágio delta, nível delta. Quando eu for trabalhar, por exemplo, com um mantra, que eu vou propor um mantra a vocês, nós vamos sair de beta e vamos entrar em gama, que é justamente a frequência que realmente vai nos auxiliar com emoção. Na medida que nós coloquemos emoção no mantra, automaticamente aquilo vai modificar estruturas internas em você. Esse mantra que nós vamos trabalhar hoje é um mantra para aumentar o magnetismo, é para ampliar o magnetismo. Você vai fazer isso o dia inteiro, todos os dias? Não. Mas de repente 5 minutos de manhã, 10 minutos de manhã todos os dias, sim, seja conveniente. Agora, se você recebeu uma notícia ruim, algo que tire você daquela sintonia, que faça com que você fique decepcionado consigo mesmo, decepcionado, sei lá, com alguma coisa ao seu redor, que faça com que a sua frequência caia tanto que você entre num processo de prostração, que entre num processo onde você começa a se automutilar, autodestruir, sabe? Se você entra num processo de procrastinação. Então este mantra
você vai sair de beta, você vai utilizar a frequência gama para justamente escapar. Você escapa entendendo o que você está fazendo. Se você não entende o que faz, nada do que você faz funciona. Nada do que faz realmente dá certo. E o que eu estava procurando trazer para vocês desde o início é que, na verdade, aqui é um workshop. Isso aqui é um trabalho que vai acontecer em 20 horas. E eu estou passando para vocês, sabe, de uma forma muito rápida, para que a gente consiga entender o objetivo, para quando sair no final do dia desse processo, nós consigamos sair daqui diferentes. Porque essa é a importância, essa é a finalidade. Então, veja só, para você sair de beta, chegar em alfa, chegar em teta e chegar em delta, existe uma diferença, uma dificuldade bastante grande, porque a nossa mente consciente, ela representa 5% da nossa existência. Apenas 5%. Quando, na verdade, a mente subconsciente, sabe, composta por programas equivocados, hábitos, vícios, manias, corresponde a 95% da nossa existência. Então, se você não aprender a romper essa frequência que a gente chama de mente analítica, se você não aprender a romper esse quadro, aquilo que você está criando através da sua mente consciente, que é eminentemente criativa, não consegue atingir o objetivo. Sabe, com hipnose, por exemplo, você rompe a mente analítica e consegue atingir determinados aspectos importantes no seu subconsciente, que é o que a gente vai fazer. Aqui eu tenho uma projeção do que seria, sabe, uma imagem que projeta o que nós somos. Se bem que essa imagem, ela não projeta exatamente, mas foi a melhor imagem que eu consegui criar para a gente procurar compreender o que é uma mente consciente e o que é uma mente subconsciente. Na verdade, a mente consciente seria só essa partezinha aqui de cima, mas a mente consciente é aquilo que você vê. A mente subconsciente é aquilo que você não vê, e é justamente naquilo que você não vê aonde está todo o embasamento para você não conseguir atingir os seus objetivos. Então, na verdade, todos nós temos justamente essas duas mentes, né? Mente consciente e mente subconsciente, e a mente subconsciente é uma espécie de um disco rígido que precisa ser alterado. É uma programação que tem que ser alterada, mas só com um princípio altamente inteligente, altamente estruturado e altamente focado em emoção. Você precisa trabalhar a mesma emoção que muitas vezes você utiliza para atingir coisas ruins, né? Que a gente vem utilizando para atingir coisas ruins há tanto tempo na nossa vida, nós vamos utilizar para que a nossa vida se modifique. Então essas limitações, elas baseiam-se sempre em memórias, em encarnações. Por que nós falhamos sempre? Nós vamos imaginar que você dá 3 passos, no terceiro passo você cai. Porque já existe um hábito, você vem fazendo isso há milhares de anos. Você dá o primeiro passo, dá o segundo passo, no terceiro passo você cai. Por que você cai? Porque você não está atento. Porque na medida que você começa a ficar atento, então quando você vai dar o terceiro passo, você presta muita atenção e de repente você deu o primeiro passo, o segundo passo, tem uma pedra. E você não olha a pedra, você tropeça e cai. Aí tem um buraco, você não vê o buraco, você tropeça e cai. Então nós estamos absolutamente presos no nosso passado. Existe uma corrente de espaço-tempo, não é? Aqui na Terra, na terceira dimensão, quarta dimensão, que nos coloca dentro de linhas. É isso que a física quântica estuda, são linhas de frequência. Quando nós trabalhamos com terapia de vida passada, e você vai lá no passado, por exemplo, e muda algo, uma morte terrível que a pessoa teve no século XVI, XVII, XVIII, não importa quando. Quando você altera aquela frequência, ela morreria assassinada, você a retira daquilo, automaticamente você, se ela desencarnaria com 20 anos, por exemplo, ela de repente ela vai voltar a viver, ou seja, ela vai ter uma nova programação de vida, ela vai desencarnar com 60 anos. Então, não mudou só o passado, mudou toda a linha, né? Então essa pessoa, é um exemplo que eu sempre dou, né? Imagina uma pessoa que está casada hoje, ela tem um relacionamento legal, sabe? A vida dela está morna, está aquela coisa tranquila. Quando você altera lá o passado, você altera toda a vida. De repente, aquele casamento dela que estava morno já não vai ser mais, vai ser insuportável. Então, quando nós mudamos o passado, nós fazemos uma alteração no registro acástico, só que essa alteração no registro acástico, ela altera tudo. E o nosso objetivo aqui é alterar tudo,
Porque tudo que não serve mais na nossa vida tem que ser descartado, tem que ser jogado, tem que ser deixado de lado. Só que para você deixar de lado qualquer coisa, desculpa se eu estiver indo muito rápido, é que eu estou objetivando o tempo de vocês. Isso aí é para ser trabalhado em muitas horas. Eu estou fazendo num espaço curto de tempo a intenção que foi criada com esse trabalho. Então o desconhecido, ele é o grande vilão da nossa história. Por quê? Por que nós sempre fazemos a mesma coisa? Por que nós não suportamos a mudança? Por que o nosso ego não deixa a gente mudar? Você não muda porque o seu ego não deixa você mudar. O seu ego não quer que você mude. Porque mudar vai dar tanto trabalho que ele prefere que você continue exatamente do mesmo jeito, sabe? Então, o desconhecido, ele traz luz, mas o desconhecido nos assusta. As pessoas, elas se dizem espiritualistas, elas dizem que elas estão realmente envolvidas com a espiritualidade, mas pergunta a essas pessoas se elas morreriam agora. Aí automaticamente elas se prendem no passado, elas se prendem nas informações do passado, porque morrer é uma coisa perigosa, porque eu vou para o inferno, né? Eu não sou uma pessoa legal, eu não sou uma pessoa completamente legal. Imagina, eu até sou um cara legalzinho, mas eu já fiz uma sacanagemzinha ali, outra ali, não posso morrer, porque senão eu vou morrer, senão eu vou para o inferno. Eu tenho que me conectar melhor com Deus para depois poder morrer, sabe? Então o desconhecido é justamente aquilo que te impede de atingir aquilo que você quer, porque na verdade o desconhecido, ele é o novo, e tudo aquilo que realmente você quer fazer na sua vida não existe ainda, e não pode ser em momento algum baseado no seu passado, naquilo que você já viveu, porque enquanto você estiver lastreado no seu passado, naquilo que você já viveu, você vai sempre fazendo exatamente as mesmas coisas. Então a nossa mente subconsciente, ela é povoada por medos, por crenças limitantes, e enquanto realmente eu não me predisponho a compreender que a minha atuação é de extrema importância na mudança que eu quero gerar, enquanto eu não consigo compreender que tudo aquilo que eu aprendi até agora não me serve para porcaria nenhuma, isso é difícil, né? Imagina uma pessoa com 70 anos de idade, entendendo que tudo aquilo que ela aprendeu até agora não serve para nada, porque essas coisas que ela aprendeu até agora só vão fazer com que ela se mantenha, vão fazer só com que ela se mantenha, e aí automaticamente nós começamos a dar trombada com a nossa própria realidade. Por que as pessoas não conseguem atingir o objetivo? Porque na verdade elas estão programadas para não atingir o objetivo, elas estão programadas para falhar, elas estão programadas para fracassar. Imagina que você faz parte de uma família e todo mundo é fracassado naquela família. Imagina que você se eleva acima daquelas pessoas, elas vão jogar você fora, você não vai servir mais ali, você não vai estar mais encaixado ali, porque na verdade eles são todos fracassados. Imagina, quem é você para achar que vai colocar o nariz acima da lama? Não vai, porque não vão deixar. E é isso que vem acontecendo conosco desde o momento que nós estávamos no útero materno. Ali, sabe, quando você nasceu, você projetou essa encarnação, você projetou nascer e fazer uma porção de coisas, mas ali você já começou a ser limitado, e você, queira ou não, você não tinha como discutir isso, mas agora você tem. Só que para você entender que realmente você pode vencer essas limitações, você vai precisar compreender que existe uma programação pré-existente no seu subconsciente. Porque enquanto você não se predispor a compreender que isso existe, automaticamente você não se municia. Você não sai 2 horas da manhã com relógio, com anel, com coisas que vão chamar a atenção, não é? Que vão fazer de repente com que você perca a sua vida, porque você aprendeu que é perigoso andar 2, 3 horas da manhã com joias no meio da rua. Se você tiver que sair, você vai sair sem nada para não chamar a atenção, porque na medida que você chama a atenção, automaticamente você está vulnerável. Então, esses fantasmas que tem no nosso subconsciente, nós precisamos compreender que nós temos capacidade para eliminá-los, transformá-los. Ou seja, isso é uma transubstanciação, você vai transformar a escuridão que há no seu subconsciente em luz. Liberdade e presença. Todo mundo fala, está presente, não é? O momento, vivendo aqui agora. Provavelmente todos vocês
estejam ouvindo, não é? Vendo pessoas falando, não, porque agora você tem que estar no aqui e agora. Eu mesmo vou falar, tem que estar no aqui e agora, mas o que é o aqui e agora? Define o aqui e agora. O aqui e agora é o Palermo humano, cheio de problema, cheio de limites, não é? Como é que eu vou acessar o aqui e agora do meu plano espiritual? Ele não existe nesse nível de consciência. A única forma de eu acessar esse nível de consciência é esquecendo que eu sou Palermo. Esse é o objetivo desse nosso trabalho. Oi? Embora sendo. Embora sendo. Não dá para deixar de ser o Palermo, porque eu estou Palermo, não é? Só que, em alguns momentos, eu vou ter que brincar de fazer de conta que a minha vida mudou. A psiquiatria americana está utilizando muito isso hoje, sabe? Através da inteligência criativa, através da imaginação criativa. Eles estão utilizando muito isso. Ou seja, vamos fazer de conta, a criança não faz isso? Vamos brincar disso? Faz de conta então que você é um guerreiro. A criança ela já é um guerreiro, não é? O menino já é um guerreiro. Faz de conta que você é a princesinha. A menina já é a princesinha, ela não precisa fazer absolutamente nada. Nós temos que voltar ao nosso tempo. Ou seja, como é que nós voltamos ao nosso tempo de infância? Nós voltamos ao nosso tempo de infância quando nós aprendemos a sair de beta, entrar em alfa e entrar em teta. Não é difícil isso, é uma questão de treino. Para vocês que vêm meditando já há bastante tempo, eu sei que algumas pessoas de vocês, alguns dentre vocês estão habituados a meditar. Você fecha os olhos, você já saiu, já está em alfa e já está em teta. Então a questão toda é o que você vai inserir, o que você vai permitir que seja inserido no seu subconsciente em teta. Porque quando você entra em alfa e teta, é justamente quando você rompe a barreira da mente analítica. E aí automaticamente você tira uma informação ruim que está no seu subconsciente e coloca uma outra informação. Eu não consigo dirigir. Espera um pouquinho, por que eu não consigo dirigir se é algo que todo mundo consegue fazer? Todo mundo consegue dirigir. Dirigir é uma coisa extremamente simples. E a pessoa não consegue dirigir justamente porque ela está presa em conceitos do passado. Né? Por que uma pessoa de repente não dirige? Porque numa vida anterior ela estava dirigindo uma carroça. Era uma pessoa qualquer, estava dirigindo uma carroça e veio uma pedra, a carroça virou, ela ficou esmagada. Isso é muito, nossa vida, não sei quantas vezes eu já me vi em situações assim no consultório, de pessoas que não conseguem entrar no elevador, porque de repente estavam num lugar, houve um soterramento, a pessoa ficou soterrada. Então, o subconsciente dela, quando ela entra no elevador, só de pensar no elevador, automaticamente aquela personalidade múltipla que está adormecida acorda, ela não entra no elevador de jeito nenhum. Ela entra em desespero. Ela vê uma mosca voando, ela entra em desespero. Por quê? Porque ela teve uma morte antes da hora, foi jogada numa vala qualquer, num canto qualquer, e ela percebia que as moscas estavam comendo o corpo dela estava completamente coberto por moscas. Isso são informações que estão no subconsciente, que são aqueles fantasmas aqui, aos quais a gente falava anteriormente. Essas imagens que eu estou colocando para vocês, eu criei com inteligência artificial. Olha que coisa linda, tá vendo? Uma imagem na cabeça de uma criança, não é? Quando a criança pensa, é isso que está acontecendo lá dentro da cabecinha dela, tá vendo? Lá dentro do cérebro dela. Ela está passeando, ela está fazendo uma coisa legal. E é isso que nós precisamos aprender a fazer, e é isso que este trabalho nos leva a fazer, porque nós vamos utilizar a nossa inteligência criativa, a nossa imaginação, né, que é a oficina da mente, aquilo que vem sendo trabalhado, estudado com a neurociência. Como é que as pessoas conseguem mudar? Como é que uma pessoa com câncer em estágio 4, ela consegue se curar sem remédio? Ela consegue alterar a frequência dela. Como é que uma pessoa que não anda, de repente passa a andar? Como é que uma pessoa que está passando por problemas homéricos, de repente, do nada, começa a se desvencilhar do processo? É porque ela deixa de ser ela mesma. Então, eu lembro que quando eu trabalhava com dando cursos de hipnose não verbal, numa frequência, eu fazia com que algumas pessoas baixassem a frequência numa escala de segundos. Então, naquele momento, em segundos, sabe, que você está gerando aquele controle através do olhar, a mente consciente, ela simplesmente entra em stand-by, a mente analítica se perde. Por quê? Porque você gera uma reação amidalar,
a amígdala cerebral esquerda, ela projeta uma informação no cérebro dizendo alguma coisa está errada, alguma coisa está correndo risco. Então a gente entra naquele processo de luta e fuga. Então quando isso acontece, é quando simplesmente você projeta uma informação no subconsciente, quando a pessoa volta, ela volta diferente. E eu tenho muitos exemplos disso nesses 25 anos de atendimento, né? Um dos mais gritantes, na verdade, é um caso que eu sempre cito, já citei provavelmente em muitas lives, e se vocês ouviram, me perdoem, vão ouvir de novo, porque aquilo me marcou, e muito. Uma senhora, ela foi me procurar no consultório, porque ela não conseguia andar de elevador, mas ela só conseguia fazer um atendimento por conta de custo. Ela não tinha capacidade financeira para fazer um tratamento. E eu fiz com ela tudo que eu poderia ter feito em um atendimento e nada funcionou. Porque não dá tempo. Como é que eu vou mudar uma programação secular ou milenar em 1 hora? Sabe? Não dá. Mas aí de repente eu fiquei tão frustrado comigo mesmo, tão angustiado comigo mesmo, mas na hora de ir embora estávamos caminhando lá para a porta e de repente, sabe, isso é coisa que vem do nada, é um insight, não é? Eu peguei no braço dela, segurei aquela senhorinha, uma senhorinha, segurei aqui de frente e fiquei olhando para ela, falei, a partir desse momento, o seu problema acabou, você vai subir, descer, subir, descer, subir, descer. Fiquei falando assim com ela, subir, descer, subir, descer, subir, descer, subir, descer. Não há como, sabe? Porque a partir de agora, subir e descer de elevador é uma coisa muito simples. Ela foi embora de elevador, 10º andar. E ela me mandava mensagem todos os dias, feliz da vida, porque ela morava no 4º andar, então ela tinha que subir e descer pela escada, sabe? Por quê? Porque naquele momento deu certo. Eu consegui vencer a mente analítica dela e foi projetado no subconsciente dela que ela poderia subir e descer de elevador. Infelizmente isso não acontece em todos os atendimentos, seria muito bom se assim fosse, não é? Então, mas a imaginação nós vamos utilizar com bastante intensidade para mudar a nossa vida. Então, para que nós possamos manifestar os nossos desejos, é fundamental nós sentirmos intensamente aquilo que queremos. Aquilo que você quer, você já tem que imaginar acontecendo. Você precisa imaginar que aquilo já aconteceu. E isso não tem nada de novo. Se você pegar as informações que trazem, sabe, trazidas de Buda, trazidas de Jesus, trazidas de uma série de outros seres, sabe, pessoas que viveram há milhares de anos atrás, todos eles falam exatamente a mesma coisa. Então aquilo que você coloca, o seu sentimento, aonde você coloca o seu sentimento, você tem uma nova estrutura, uma nova entidade existindo, né? Então, enquanto a mente subconsciente, ela determina tudo o que acontece, então ela é a grande senhora da nossa existência, quando nós compreendemos que meditando, ou utilizando um determinado mantra, elevando a nossa frequência até gama, por exemplo, automaticamente a gente rompe a mente consciente e de repente a energia vem. Eu vou mostrar para vocês agora isso já. Nós vamos ver isso já funcionando aqui agora. Não é uma teoria, é prática. Então sempre utilizando a emoção. Então a antecipação e a aceitação, ou seja, eu preciso imaginar que o futuro já aconteceu, porque ele já aconteceu. Sabe, nós já estamos no passado, nós não estamos exatamente aqui agora nesse momento. Se nós formos analisar a nossa vida pelo plano espiritual, esse dia já passou, o dia 31 já terminou, já acabou, sabe? Nós estamos no passado agora, nesse momento, porque o nosso futuro, ele já está alterando as nossas vidas, a nossa existência. E isso não é uma informação mística, isso não é algo que vem sendo trazido de uma forma, sabe, esotérica, mística. Isso é algo que vem sendo trazido pela ciência noética. Bom, concentração da atenção. A concentração da atenção é absolutamente tudo na sua vida. Não adianta você fazer absolutamente nada se você não estiver com a sua atenção concentrada. Então, eu vou olhar para um paciente, né? Então, eu estou trabalhando com concentração da atenção. Então, o paciente ele pode se movimentar, eu posso me movimentar para lá e para cá, sabe? Mas eu controlo até a respiração da pessoa, porque eu fui treinado para isso, né? Isso é um treinamento, concentração da atenção. Então, quando você está absolutamente concentrado, você faz com que mudanças aconteçam, você consegue romper essa mente analítica.
Então, quando você tem a concentração da atenção em tudo aquilo que você quer na sua vida, você fecha. Imagina só, eu estou aqui agora, vocês olham para mim. Eu peço a vocês, olhem para mim, olhem para o meu nariz. Vocês vão estar vendo uma porção de coisas além do meu nariz. Mas o seu cérebro, ele está registrando através do seu cerebelo tudo o que está ao meu redor. Inclusive aquilo que os seus olhos não conseguem perceber, né? Como seres extrafísicos, por exemplo. Está cheio de gente aqui nessa sala, além de nós. Sempre tem. Cada vez que nós desenvolvemos algum tipo de trabalho como esse, ou nas quintas-feiras aqui na Casa da Luz, por exemplo, há muito mais seres desencarnados do que encarnados. E quando se trabalha a propagação de informação, muitos seres são trazidos aqui, porque muita gente desencarnada na quarta dimensão não tem esse tipo de informação. Então, é um processo extremamente grande. Então, essa concentração da atenção é um efeito que pode alterar completamente a nossa integração sensório-motora. Então, quando nós focamos a nossa atenção, nós filtramos distrações, sabe? Então, quando você está focando exatamente a sua atenção naquilo que você está vendo, naquilo que você está estudando, tudo aquilo que está à parte não é real. Tudo aquilo que está à parte não está influenciando. Não adianta nada você pegar um livro e deixar seu celular do lado, porque automaticamente aquilo drena a sua energia. As redes sociais, elas drenam a sua energia. Não adianta você criar magnetismo pessoal, sabe? Com muita força, com muita veemência, com muita determinação, se você não sai da rede social, porque enquanto você está ali, a sua energia está sendo drenada. Antigamente era só falando que a sua energia era drenada, hoje não. Você vê as pessoas, elas parecem autômatos, andando no meio da rua. As pessoas andam digitando no celular, elas dão trombada umas nas outras, algumas. Porque a maior parte já tem até inclusive um sensor interno que desviam, elas vão desviando umas das outras, elas não estão se vendo, elas não estão se olhando. Aquilo que nós pensamos impacta diretamente tudo ao nosso redor. Vamos imaginar que eu vá prestar, vou ser entrevistado, numa entrevista de emprego, né? O meu pensamento, muito antes de eu chegar, já interagiu com a mente daquela pessoa que vai me entrevistar, aquela pessoa que vai me analisar. Então, quando eu chegar lá, se eu não mudar a minha configuração interna, quando eu chegar lá, aquele processo já aconteceu. Então, eu posso obter, sabe, conseguir aquele emprego, por exemplo, aquela função ou não. Quando você está indo na direção da sua casa, e você vai falar com seu marido, sua mulher, mãe, pai, seja lá com quem for, sabe, o teu pensamento está tão forte que você está interagindo com aquela pessoa. Quando você chegar e falar, caramba, mas parece que eu tinha certeza que você ia falar isso. É concentração da atenção, porque naquele momento você está utilizando a concentração da atenção. Bom, então, na verdade, naquilo que nós concentramos a nossa atenção, o cérebro materializa. É assim que se cria, por exemplo, esse equipamentozinho que me ajuda a fazer a demonstração de todo esse processo. Aqui nós vamos trabalhar a ideia do poder, que a gente vai utilizar muito nessas meditações. Então, o poder e a vontade. Então, vontade é uma coisa que todo mundo acha que tem. Você tem vontade? Ou tem desejo? Então, mas consegue identificar o que é desejo e o que é vontade? A maior parte das pessoas não consegue identificar a diferença. Desejo até uma formiga tem. Desejo qualquer animalzinho tem. Agora, a vontade é algo que só um ser superior consegue ter. E nós somos seres superiores. É que nós não somos adestrados a isso, não somos treinados para isso. Quando você tem uma vontade forte, automaticamente você cria uma concentração da atenção. Está vendo? Olha o meu nariz. Não tem absolutamente nada no seu foco nesse momento, a não ser o meu nariz. Então, poder e vontade são coisas que nós temos que trabalhar. O poder é algo que não é humano, não é material, não tem absolutamente nada a ver com absolutamente nada na Terra. Não tem conotação terrena, não tem conotação humana. O poder é algo que nos faz transcender a nossa própria fisicalidade. Então, quando você tem poder, automaticamente você cresce. De você para você mesmo, sabe? Você não vai esperar que o outro diga, nossa, que legal que você sabe, você conhece. Você não quer elogio, porque o magnetismo faz com que você fuja do elogio.
O magnetismo, na verdade, quando você está extremamente magnetizado, você não precisa ser criticado e você não precisa ser elogiado. Sabe, o elogio é tão ruim quanto a crítica. A crítica muitas vezes é melhor do que o elogio. Porque geralmente quando uma pessoa utiliza muito elogio é porque ela quer obter alguma coisa de você. Então você não precisa ser elogiado. Mesmo que essa pessoa venha te elogiar, é muito legal você elogiar uma criança. Nossa, que legal, você está incentivando, né? Ou até de repente um adulto. Mas acontece que se você sabe de todo o potencial que você tem, da estrutura que você tem, da raça que você tem, da gana que você tem, da determinação, da disciplina que você tem, quando você tem foco, intensidade, disciplina, determinação e constância, quando você tem isso, você cresce. Se você não tiver isso, na verdade a alta magia ela é estruturada nisso, é foco, intensidade, disciplina, determinação e constância. Foco, ele representa 50% do processo. Quer ser um terapeuta? É um foco. Então você só tem que pensar nisso. Atenção da concentração da atenção, sabe? Poder, vontade, concentração da atenção, foco, 50%. Intensidade, disciplina, determinação e constância, 12.000% para cada um. Você integra 100% quando você integra tudo ao foco. Mas se você não tem o foco, não adianta. Eu quero ser um terapeuta. Meia boca. Agora eu quero ser um terapeuta. Já mudou. Sabe, estou falando de terapeuta, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa na vida, né? Qualquer coisa na vida. Então, na verdade, poder e vontade são forças que, se você souber utilizar, elas vão se complementar e te ajudar a atingir o objetivo. A inteligência criativa é aquilo que a gente chama de Deus, de universo. É aquilo que você imagina que exista extrafisicamente que vai te ajudar. Se eu tenho concentração da atenção, se eu tenho poder, sabe, e uma vontade trabalhada, porque a vontade não é, eu tenho vontade de fazer isso, não, a vontade é algo que tem que ser estruturado e estimulado a cada instante, a cada segundo, sabe, você tem que ter uma ideia fixa naquilo. Então quando você tem essa ideia fixa, a inteligência criativa ela está toda à sua disposição. Sabe quando você está diante de uma situação que é difícil de solucionar e de repente você fica entre desespero, mas você mantém um certo equilíbrio, aí vem uma informação e diz, faz isso, faz aquilo. Caramba, era só aquilo. Isso é inteligência criativa. A inteligência criativa, ela nos leva a buscar livros, ela nos leva a buscar informações de pessoas mais abalizadas do que nós, porque há muitas pessoas muito mais abalizadas do que nós. Em todos os sentidos da vida, sempre existirá, sempre existiu, sempre existirá, sabe? Você não consegue encerrar em si mesmo toda a estrutura que você tem, né? Se você pegar Einstein, por exemplo, imagina a mente de Einstein, ele estava absolutamente sempre aberto para aceitar aquilo que ele acreditava. O problema da ciência, o problema das pessoas que são muito presas à ciência, elas estão muito propensas a acreditar e aceitar aquilo que elas querem acreditar, aquilo que elas aceitam, sabe? Então, quando automaticamente você ouve alguma coisa que é completamente contrário àquilo que você acredita, você diz, não, eu não aceito isso. É o que a ciência faz. E é o que as pessoas procuram fazer, porque é mais fácil. É mais fácil fazer dessa forma, porque para mudar dá um trabalho miserável. Dá um trabalho muito grande, é um trabalho hercúleo. Ou você trabalha com poder e vontade, por exemplo, ou você não sai do lugar. Então a inteligência criativa é uma frequência vibracional do universo, que nós podemos chamar de Deus, por exemplo, mas que está sempre à nossa disposição. Isso é um dado importante. Cada vez que nós fazemos as meditações breves aqui nas quintas-feiras, eu peço a vocês, conversa com a pessoa do lado, fala sobre o que você sentiu, porque se você não fala o que você sentiu, sabe, 20 minutos depois, isso é constatado cientificamente, tá bem? Vocês gostam de ciência, então vamos lá. 20 minutos depois, aquilo já começou a morrer. 24 horas depois, só resta provavelmente 1% daquilo que você aprendeu. E aí quando você vai ouvir novamente, você vai dizer, não, eu nunca ouvi isso, sabe? É muito comum pessoas fazerem um curso, por exemplo, ou lerem um livro, né? E de repente não entende o livro, não aceita o livro, não consegue compreender, e meses depois pega o mesmo livro, vai ler, e aí você vai dizer aquilo que passa pela nossa mente, caramba,
como pode? Eu já li esse livro, mas eu não lembro disso, eu não lembro disso, porque você não estava focado, não existia uma concentração da atenção, não existia uma preparação no seu subconsciente, abrindo as portas para você absorver o novo. Então, é fundamental, nós vamos precisar fazer isso aqui hoje, e sempre. Cada vez que você aprende alguma coisa, você tem que falar, você tem que expressar, porque se você não expressar, aquilo não existe, não é real. Respiração. A única coisa que realmente nós temos nesse nosso sistema de vida, que teoricamente nós não precisamos pagar, é o ar. E no entanto ninguém respira. As pessoas, elas respiram mal e porcamente, por isso ficam doentes. Porque quando você não respira de forma integrada, automaticamente não chega ar nas suas células, em muitas das suas células, não chega ar em muitas das suas moléculas, em muitas das suas glândulas, e aí automaticamente nós começamos a morrer por antecipação. Quando nós não respiramos de uma forma correta, o nosso cérebro não é irrigado com o ar que ele necessita, e começa a haver uma morte neuronal, sabe? Caminhos que poderiam ser criados através de novos neurônios, através de novos dendritos, acabam não se criando. Por quê? Porque as pessoas não respiram, elas não têm tempo para respirar. Nós somos induzidos a não respirar. Não dá tempo para ficar respirando agora. Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você tem que fazer 10 coisas quando você tem capacidade para fazer uma. E você fica louco, ansioso. Mas por quê? Porque é uma necessidade do momento, né? Você tem que fazer muitas coisas para ganhar muito mais dinheiro, para comprar mais carro, para comprar. E aí automaticamente, numa fração de milésimo de segundo, você desencarna, você morre, né? E quando você olha para trás, você vê que você não criou nada, você não amealhou absolutamente nada, porque tudo aquilo que realmente é material não tem importância. O ar é importante, sabe? Então quando você começa a entender que o ar é importante, você está parado no semáforo, você respira. Ah, mas tem que fazer muitas coisas, tá? Não dá para ter essa respiração consciente, ok, mas quando você parar, você respira, sabe? Vai fazer alguma coisa, antes você respira por 1 minuto, leva o ar até o abdômen, faz com que o ar atinja o períneo, sabe? Faz com que o ar atinja, por exemplo, o corpo bronquial, que eu vou ensinar a vocês na primeira meditação de hoje, é a ativação do canal de luz, né? A gente pode chamar isso de Kundalini também. Bom, então a importância de respiração. Apesar de nós vivermos rodeados por ar, a gente não respira, que é praticamente o que eu acabei de falar até agora, né? Essa conexão interior, ela é um pilar para o nosso desenvolvimento pessoal. Tudo aquilo que nós fazemos com respiração. Tudo aquilo que nós fazemos com respiração se torna mais efetivo. Quem pratica artes marciais sabe que a respiração é extremamente fundamental se você realmente quer fazer aquela movimentação ou fazer com que o seu cérebro consiga produzir uma reação natural para que você tenha um reflexo, sabe, de tudo aquilo que está acontecendo. Então a respiração, ela é altamente fundamental. As técnicas, nós vamos trabalhar aqui algumas delas, vimos inclusive, a gente já trabalha, sabe, com respiração vagal, nós já estamos trabalhando nas quintas-feiras, e depois eu gostaria de saber, inclusive, agora que nós estamos nos aproximando um pouco mais, o que vocês sentem. Porque de repente você só não sente porque não fala. E se você fala, você amplia, você gera uma amplitude no seu cérebro, e automaticamente você começa a captar mais informações. Não tenha receio de falar bobagem. Não tenha receio de perguntar, mas a pergunta é tão boba. Não existe pergunta boba. Existem coisas que você sabe e coisas que você não sabe. Então, se você realmente quer se libertar, se você quer crescer enquanto ser de luz que você é, então você tem que se predispor a romper com as barreiras limitantes que não te deixam fazer as coisas. O medo de falhar. Todo mundo vai achar que eu sou idiota, imagina, você acha que eu vou falar um troço desse? Ninguém fala nada na hora, mas depois a mensagem, aquelas mensagens quilométricas do que sentiu, do que viu, será que é, será que não é, será que não é, sabe? Por que não fala aquilo? Porque aquilo que quando você fala vai ajudar o outro que está do seu lado, sabe, que está fazendo parte. Nós somos uma família, quase boa, né? Mas nós somos uma família, não é? Nós não formamos uma estrutura, nós não estamos aqui por obrigação, nós estamos aqui porque queremos estar.
Vocês não estão aqui porque vão com a minha cara, porque gostam de mim. Vocês estão aqui porque sabem que a gente pode criar alguma coisa junto. Então vamos criar isso com mais veemência. Mantras. Então o mantra, na verdade, ele demonstra como a mente influencia a matéria. E nós vamos trabalhar um determinado mantra agora, já, na sequência. Então nós vamos ter que compreender que não adianta só recitar o mantra. Você tem que recitar e viver o mantra que você fala. Embora você não entenda a linguagem, não é? Embora você não entenda a origem daquilo que você está falando, mas você tem que sentir. Chegou o momento que nós precisamos parar de querer entender tudo. Nós precisamos começar a sentir. Mudança de comportamento exige sentir, existe sentimento. Exemplo, já coloquei em vários vídeos também. Então o que eu quero que vocês façam? Descruzem as pernas. Então, como esse é um mantra de poder, então você vai poder fazer da forma como você quiser. Você pode colocar as mãos sobre as pernas, sabe? Você pode colocar a sua mão sobre o seu coração. Você pode fazer movimentos, mas não faça porque eu estou falando. Deixa o teu interior, o teu intelecto interagir com aquilo que você vai fazer. Qual é o objetivo do Guachapayampetan? Gerar energia, gerar força. Você tem que tomar uma atitude e não consegue. 5 minutos, você fica Guachapayampetan, 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 Guachapayampetan. Veja como é que você vai estar de 5 minutos. Nós vamos fazer isso por alguns minutos aqui em grupo. Todos nós estaremos fazendo isso juntos. Depois de 5 minutos, 10 minutos, a gente não vai ficar fazendo muito tempo, eu vou interromper, vocês só vão parar quando eu levantar a mão, tá bem? Ou quando eu disser para, porque provavelmente vocês vão estar com os olhos fechados. Não há necessidade, você pode estar com os olhos fechados, com os olhos abertos, você vai recitar esse mantra se você estiver dirigindo, se você estiver andando, porque você precisa gerar energia. Cada vez que você se sente fraco, e a gente fica fraco o dia inteiro, todo dia, porque você descarrega demais a energia, no momento que você precisa, você não a tem. O Guachapayampetan repõe a energia. Tudo bem? Combinado? Então todo mundo, Guachapayampetan. Não, mas vamos, espera um pouquinho. É que um começa aqui, o outro vai começar lá depois, não. Juntos. Corpo, humanidade. Guachapayampa. Vamos falar todo mundo junto? Se concentra. Se quiser pode fechar os olhos. Mas vamos falar todos juntos. Nós vamos criar uma bateria humana. Então vamos lá. Guachapayampetan, 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 Guachapayampetan. Coloque energia. Não precisa gritar. Guachapayampetan, 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 Guachapayampetan. Passar por cima, você vai subir uma montanha, você vai passar por cima da dificuldade. Guachapayampetan, Guachapayampetan, Guachapayampetan. Automaticamente você faz isso aqui, olha, você abandona expectativas. E o que nós vamos fazer agora é justamente o oposto disso, porque ali eu acelerei vocês e agora a gente vai começar a trabalhar por uma baixa na frequência. Nós vamos trabalhar com 2 sintonizações diferentes. Uma para elevar a frequência do canal de luz e a outra para nos ajustar dentro de uma realidade mais sutil. Bom, quando você medita, você acessa Deus. Quando você medita, você acessa o Criador. Você acessa o grande arquiteto do universo. Você acessa a estrutura universal. Não é? Quando você começa a ver o que os cientistas falam, por exemplo, Thomas Campbell ele diz, nada existe, o universo não existe, as galáxias não existem, tudo isso existe dentro da consciência, que você faz parte da consciência. Olha que coisa legal, um cientista falando, um físico falando isso. Então para de se preocupar com arcturiano, com isso, com aquilo, porque na verdade tudo faz parte de uma coisa só. Você só tem que entender que você faz parte daquilo, porque quando você faz parte daquilo, você não precisa mais nenhum esforço. Não há necessidade de nenhum tipo de esforço. As pessoas trabalham tanto para ter sucesso na vida, é só você parar de trabalhar contrariamente que o sucesso vem. Do que um pássaro precisa para ser bonito, lindo, maravilhoso, feliz? Nada.
Uma flor, do que ela precisa? Naturalmente, se você pensar com a cabeça humana, ela precisa de adubo, ela precisa de água, de sol, mas e a flor que está no meio da Amazônia, onde o homem nunca passou? Ela é linda, talvez até mais linda do que essa flor, que é adubada, que é isso, que é aquilo. Quando então eu me conscientizo de que eu e Deus são uma só coisa, eu estou em conexão plena com tudo aquilo que há de mais importante no universo. O universo, ele responde para mim da mesma forma. Eu estou aqui com uma camisa azul. Se eu me dirigir a um espelho, não tenho como obter a minha imagem com uma camisa vinho, vermelha, amarela, laranja, é azul. O universo me devolve exatamente o que eu emano. Então, se eu estou emanando prosperidade e realização, o universo me devolve prosperidade e realização. Então eu projeto para o universo, estou pronto para a minha libertação. E não tenho mais que ficar falando isso o tempo todo. Porque na medida que eu disse para o universo, não é? Que de uma forma contundente, estou pronto para a minha libertação, ele vai trabalhar para que a minha libertação aconteça. Como ele vai trabalhar? Quem é ele? Não existe ele. Mas toda a consciência da qual eu sou parte vai interagir com o meu subconsciente e vai começar a subtrair informações que me geram limitação. Bom, então essa prática de meditação que nós fazemos a partir de agora, para quem não conhece, né, é um processo de transubstanciar o nosso subconsciente, é um processo de transformar, porque quando você está me ouvindo, e se você realmente faz tudo aquilo que eu peço, você se distancia do seu ego, você se distancia da pessoa que você está acostumado a acreditar que é. E aí automaticamente nisso, quando você se distancia por 1 hora, 1h30, 2 horas, automaticamente você libera o seu corpo do seu ego. Basicamente seria mais ou menos isso. Então quando você está liberto do seu ego, automaticamente o seu organismo ele funciona de uma forma exemplar, não é? Do que você precisa para respirar? Você precisa controlar? Você precisa dar um comando no seu cérebro para respirar? Você precisa dar um comando para suas unhas crescerem? Você precisa dar um comando para os seus cabelos crescerem? Não, porque naturalmente ele faz isso. O seu sucesso só não vem porque você trabalha contra. Você está habituado a trabalhar contra, mas há milhares de anos. Há milhares de anos você não pode ter sucesso. Você nasceu para ser um fracasso. Essa é a informação equivocada que está no subconsciente. Que na medida que você se distancia do seu corpo, que você permite que o seu espírito, que o seu eu superior, uma frequência muito elevada, comece a projetar no seu corpo novas informações, automaticamente tudo muda. E o nosso objetivo com este trabalho é fazer com que haja uma mudança interna. Tá bem?